Amém, glória a Deus. Pai do Senhor a todos, boa noite. Vamos uma palavra abençoada para a igreja hoje. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, viemos aqui te adorar, te louvar, glorificar o teu santo nome, Jesus Cristo, porque tu és o nosso Senhor, Salvador, o único mediador, e não há outro além de ti, Jesus Cristo. Clamamos a presença do Espírito Santo, mais a tua presença, Espírito Santo, sobre este lugar. Fala conosco, Deus, que não seja eu quem pregue, mas o teu Espírito Santo me usa poderosamente para falar, Deus, a tua palavra, o teu amor, a tua justiça, a tua misericórdia, nesta noite, ó Pai. Eu lhe peço, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu trago para a igreja hoje chama "Por que as pessoas abandonam a fé?". Resumindo, a apostasia. E a palavra fala que nos fim dos tempos haveria muita apostasia. Quem crê que estão chegando perto dos fim dos tempos? Eu creio. Se os apóstolos naquela época pregavam, Jesus estava voltando naquela época, o povo já estava esperando naquela época, no primeiro século, século I, o povo estava lá desesperado, achando que Jesus ia voltar naquela época. Quem somos nós para achar que ele está voltando nessa época, né? Então Jesus está voltando. Então, independente de estar voltando ou não, ele está voltando, amém? Ele está voltando. E estamos vivendo uma época, né, que a apostasia está se intensificando sobre a igreja. Para ser apóstata, precisa primeiramente passar pela verdade, conhecer a verdade. Um ateu que nunca conheceu a verdade não tem como ser apóstata, não tem jeito. Que primeiramente você tem que conhecer a verdade e depois abandonar a verdade e crer em outras, né, em fábulas e outras crenças que não condizem com a palavra de Deus. Amém? E enquanto nós vivemos nesse plano físico, terreno, né, devemos cuidar do nosso relacionamento, saúde, finanças e etc. Mas nada deve ser mais importante do que o relacionamento com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Tudo que você valoriza acima da salvação, isso será a sua queda, né? A nossa queda. Então a salvação tem que estar acima de tudo. O diabo ele vai usar isso para te derrubar. Por isso muitos não permanecem na fé e na obra, porque valorizam mais a outras coisas do que a salvação. Porque a salvação, ela é eterna, a vida é eterna. Porque que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e nós perdemos a salvação? Nós que somos cristãos, que entendemos a palavra, que cremos em Jesus Cristo, cremos na salvação, né, na missão do sangue derramado de Jesus naquela cruz por nós, nós entendemos isso. Por que nós vamos valorizar uma outra coisa que não seja a salvação? Em primeiro lugar, né, a nossa salvação. Em segundo lugar, a salvação dos nossos entes queridos. Em terceiro lugar, a salvação da igreja. E assim vai, a salvação. E quando nós fazemos isso, quando nós colocamos, né, em primeiro lugar a salvação, que é o reino de Deus, Deus ele vai acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Deus não vai deixar faltar nada. Não vai deixar. Porque o reino de Deus está em primeiro lugar. E eu não posso preocupar só com a minha salvação, eu tenho que preocupar com a salvação daqueles que estão ao nosso redor. E não temos que preocupar em estarmos andando na verdade, não deixar que venha acontecer a apostasia, o abandono da fé. Então eu gostaria que você abrisse a palavra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler versículo 1, 2 e 3. 1 Timóteo 4, versículo 1. Aqui nós vamos entender um pouco sobre a apostasia, o abandono da fé. 1 Timóteo 4, 1. Vou ler aqui, na minha versão, está parecido com aquela ali, talvez um pouquinho diferente, mas está assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 3.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Interessante, aqui no versículo 3 fala assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos. Você conhece alguma igreja que faz isso? Que proíbe o casamento e que te proíbe de comer certos alimentos? Não vou falar aqui, né? Não vou falar que igreja de nenhuma, mas nós temos que atentar à palavra de Deus, que essas coisas nos levam a apostar da verdade, abandonarmos a fé em quem? A fé em Jesus Cristo, porque nós conhecemos a palavra fé através da palavra de Deus. Eu tenho fé em outra coisa, eu tenho fé no diabo, seja, mas a palavra não fala em fé no diabo, a palavra só fala em fé em Deus. Então essa palavra nós conhecemos ela por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, fé. Então eu não posso ter fé em outra coisa, mas sim somente no Senhor Jesus Cristo, que é Deus nas nossas vidas. Ele é Deus, né? Desceu na glória, veio aqui pagar outro preço, comprar. Ele veio tomar de volta aquilo que foi entregue de presente para Satanás. Interessante, né? Adão recebeu de Deus um presente, que é o paraíso. Aí o que ele fez? Adão deu de presente para Satanás. E aí, se você ganha um presente e você dá para outra pessoa, aquele que te deu o presente vai chegar em você: mas cadê o presente que eu te dei? Eu dei para outro, e agora? Aí aquela pessoa que te deu o presente quer te dar de volta aquele presente. Só que se você deu para outro, como é que você restitui aquele presente para você devolver para aquele que você deu? Qual é a forma de você fazer isso? Você quer de volta aquele presente que foi dado, você dá de volta para aquele que você deu para a primeira vez. Você tem que fazer o quê? Tomar? Não. Comprar. Então você vai lá e compra o presente e devolve para aquele que você deu primeiro, para Adão. Não é para Adão, para nós. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele pagou o preço. Ele comprou o preço de sangue. Derramou o sangue dele. Preço de sangue, tá aqui, tá meu sangue, está aqui, estou derramando todo ele, e dá de volta aqui a salvação, e nos entregou para a igreja, e nos deu o livre-arbítrio de nós escolhermos se queremos ou não a salvação. Todos querem a salvação, é lógico que todos querem, mas ninguém quer obedecer, ninguém quer viver esse livro aqui, ó. Domingo o bispo pregou sobre a palavra de Deus, né? A importância de conhecer esse livro aqui, ó. Você não tem ideia, igreja, quanto é importante nós conhecermos esse livro. Temos a Bíblia como nosso única regra de fé, única. Não temos um outro livro que nos dita regras, a não ser a palavra de Deus. Porque eu entendo como seita aquelas igrejas que têm um outro livro ditando regras acima da palavra de Deus, ou melhor, nem do lado dela devia estar, abaixo talvez. Bíblia, palavra de Deus, não precisa mais nada. Temos livros aí maravilhosos, tem sim, nós aprendemos, nós aperfeiçoamos, mas a regra de fé é a palavra de Deus. Amém? E aqui, 1 Timóteo 4:1, né, o Espírito fala expressamente que diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então a pessoa conhece a verdade, né? Vem para a igreja, conhece a verdade, sente a presença de Deus, de repente começa a dar ouvidos a outras crenças, tipo assim, como se fosse o que ouviu aqui, a experiência que ele teve foi como: mentira, eu conheci uma outra verdade aqui. Aqui outra verdade, a verdade é uma só. O que é verdade? A verdade é só uma. Jesus é a verdade. Caminho, existem muitos caminhos. Se for falar, o povo fala lá fora que existe, todos os caminhos levam a Deus. E todos os caminhos levam a Deus? Somente um caminho leva a Deus. Esse caminho é Jesus. A vida, muitos levam a vida. Que vida? A vida é somente Jesus. Como Jesus fala na 14:6, João 14:6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem
E ele falou assim: não vai não, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, que Ele é o próprio Pai, Jesus é o próprio Deus na terra. Se entregou, pagou o preço de sangue, nos comprou de volta o presente, a salvação, o reino, o paraíso que vamos receber. Tão maravilhoso que a palavra diz que nem olhos viram, nem coração, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração sentiu, né? Que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem que ama a Deus? Aqueles que obedecem, aqueles que permanecem na fé, na fé no Senhor Jesus Cristo. E falando agora sobre apostasia, falar um pouquinho de heresia. O que é heresia? Heresia é o abandono da verdade, o conhecimento errado da verdade. O que é heresia? Eu pegar a palavra de Deus, que é a verdade, e começar a maquiar a verdade, mudar a verdade. Heresia. E o que é a apostasia? Apostasia é o abandono da própria fé, ou a palavra mais certa seria deserção, desertor, desertar de Jesus Cristo, que a nossa fé está ligada a Jesus Cristo. Então abandonar a fé, que com muitos abandonam, ou de repente passa a criar outras coisas que a palavra não condiz, como diz a palavra, né? Doutrinas de demônios. O que acontece? Satanás, ele precisa só de quê? Ele pegar algumas verdades e colocar uma mentira no meio. Aí você passa a crer nas verdades que ele falou, e mais a mentira que ele pôs no meio, que essa verdade, essa mentira que ele pôs no meio é que te vai levar para o abismo. E passa você a dar mais crédito àquela mentira do que a outra verdade que foi falada, para enganar. Porque o Satanás, ele é o pai da enganação, o pai da mentira, o pai da enganação. Às vezes, para te enganar, se eu preciso falar algumas verdades, ele fala. Se for preciso, ele fala só mentira. Mas se precisar falar as verdades, ele fala também, para enganar. Como tem muitos, falam em seitas, que falam algumas verdades, mas as mentiras estão lá, que vão te levar para o abismo junto com ele, Satanás. Infelizmente, pessoas têm uma palavra na mão, conhecem a palavra, mas está dando ouvidos a doutrinas de demônios, se apostando da fé no Senhor Jesus como Deus. Tem seitas que tem a palavra de Deus, mas não creem que Jesus é Deus. Mas a palavra está dizendo que Jesus é Deus. Como é que eles não creem que Jesus é Deus? Não está batendo, né? A doutrina não está batendo. Jesus é Deus, porque a palavra fala que Ele é Deus. Amém? No Velho Testamento acontecia muito isso, do povo se apostar de Deus. É uma geração que cria em Deus, obedecia. A outra geração já não cria mais. E assim, cada geração que vinha mudando tudo. Por quê? Porque o povo só buscava Deus quando estava no sofrimento, quando estava no fundo do poço, na verdade. É assim. Porque o povo, quando cria em Deus, uma geração, daí vinham os filhos, já começava a não crer muito, começava a abandonar a fé em Deus, começava a se apostar, ir para doutrinas de demônios. Aí Deus, na sua ira, castigava o povo. Aí o povo, no sofrimento, voltava a crer em Deus novamente e clamava por salvação, clamava por refrigério. Aí Deus vinha e abençoava o povo, trazia a presença de Deus novamente. Havia outra geração de novo, e vinha. Só se vocês for ler em Juízes, vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Leia Juízes, vocês vão ver como que era. E depois vinha, não só em Juízes, mas todo o Velho Testamento era assim. Até chegou um ponto que Deus ficou tão irado com aquele povo, tão irado da apostasia deles, que levou o povo tudo para... muitos morreram, e o que sobrou levou cativo para a Babilônia, como escravo na Babilônia. Você vê ao nível que chegou a ira de Deus sobre aquele povo, da apostasia deles, de abandonar a fé em Deus e começar a viver doutrinas de demônios. E o que causa a apostasia, o abandono da fé? O que causa? Excesso de conhecimento, sem fé e temor a Deus. Sabe, pessoas que conhecem muito, até conhecem a palavra, tem um conhecimento da Bíblia forte e sério, só que não tem temor a Deus. Conhece, ele transmite a mensagem, mas ele mesmo não vive aquilo que ele prega. Daqui a pouquinho ele está apostando na fé. De repente que ele virou só um ganha-pão dele, talvez, não sei, porque está pregando a palavra, não vive a palavra, não vive o que ele prega. Está apostando na fé. Que existe, tem a apostasia dentro da igreja e fora da igreja. Tem aqueles que
que esfriam dentro da igreja, abandonam a fé dentro da igreja, continuam dentro da igreja, e tem aqueles que saem da igreja e vão viver outras doutrinas, outras, né? Existem as duas formas. E esses são uns que têm muito conhecimento, mas não vivem a palavra de Deus. A falta de prática e amor pela palavra de Deus. Tem amor para esse livro aqui. Eu amo esse livro. Eu tenho amor para esse livro, você não tem ideia. Eu não paro de ler esse livro. Eu termino em Apocalipse, volto em Gênesis de novo. Não paro. Estudando. Amor para esse livro. E viver este livro. E outra coisa, alimentar dúvidas e rejeitar respostas. Já viu quanta gente tem dúvida da palavra de Deus, dúvida em relação ao mundo espiritual, mas não vai buscar a verdade, não busca a resposta e fica só na dúvida. Isso vai levar o quê? A pessoa a abandonar a fé. Então, se você tem dúvida, busca a verdade, busca a resposta, busca na palavra, busca o seu pastor, busca não só pastor, palavra, Bíblia e oração, comunhão com Deus. Deus vai te dar a resposta, não vai deixar você deixar você na dúvida. Deus não quer que você fique na dúvida, seja qual for essa dúvida, não fique na dúvida, busca a resposta de Deus. Outra, soberba no coração, achando sempre que é dono da razão. Isso a gente vê demais no YouTube, sabe, as pessoas pregando a palavra como se fosse dono da verdade, razão, e o que ele prega, de repente, tem tantas, uma coisa, escatologia, né? Escatologia é um trem que existe interpretação de qualquer jeito. Se for ouvir 200 pregadores de escatologia, 200 histórias diferentes, 200 interpretações diferentes, é ou não é? E aquele cara que prega Apocalipse, falando que ele é dono da verdade, é isso aqui, firmando que é aquilo, sendo que Deus é tão perfeito, né? Que ele deu a escatologia, deu a Apocalipse, que o Apocalipse não está só em Apocalipse, ele está em toda a Bíblia. Para nós ficar uma terra gastando a cabeça mesmo. É para não chegar em conclusão mesmo. É para nós ficar imaginando aqui, pedindo direção e tentando descobrir a verdade. E Deus fez isso mesmo. Então é o seguinte, não fica achando que você está com a razão, com a verdade, não. E fala, Deus, eu estudo escatologia, mas eu falo, Deus, eu prego, né? Eu falo assim, esse aqui é a minha interpretação. É minha. Não estou dono da verdade. Eu creio que seja assim. Eu estudei e cheguei a essa conclusão aqui. Se você tem uma conclusão diferente, faça para mim. Eu já mudei tantas vezes de escatologia, eu achar uma coisa, nossa, não é, achei outra aqui, aí eu mudar, depois eu mudar de novo, e vou mudar de novo, mudando sempre as minhas interpretações. Eu não paro de mudar, faz tempo que eu não mudo, né? Faz tempo que eu não mudo mais, mas estou disposto a mudar de novo, a mudar a minha interpretação sobre escatologia. Então, pregar como se fosse dono da verdade. O que eu prego é a verdade, né? E o outro é errado. Aí o outro fala, que besteira que falou, sendo que a base bíblica, precisamos ter base bíblica para que nós pregamos. Amém? Outra, frustração por ações não atendidas. Quantas pessoas que estão orando por algo e não é correspondido, abandonam a fé. Deus não me ouve, que Deus que é esse que não me ouve? Interessante que se você estiver clamando as suas orações aos demônios, a Satanás, a tua oração é rapidinho ouvida, do jeitinho que você quer. Satanás, ele dá rapidinho para o que você quer, tá? Do jeitinho que você quer. Só que tem uma coisa, prepara, vai ser caro. Deus não, Deus é tão maravilhoso, que é no tempo dele, na vontade dele, como ele quer. Porque assim é perfeito para nós. Porque nós queremos, nós não sabemos de nada. Deus é onisciente. E o que nós somos diante de Deus? Eu tenho orações minhas que eu oro a Deus há 13 anos. E até hoje eu não fui atendido nessa oração. Eu sei que Deus está me ouvindo. E Ele vai fazer. Porque o que eu estou pedindo para Deus é de acordo com o caráter de Jesus. É de acordo com ela. Então Deus vai fazer, eu tenho certeza que Ele vai fazer. É no tempo dele, não é no tempo meu. E vai ser perfeito quando Ele fizer. Eu tenho que continuar orando, simplesmente orando.
E muitas vezes abandonam porque a hora, mas será que o que ele está pedindo para Deus, será que é de acordo com o caráter de Jesus? Será que o que ele está pedindo realmente condiz com a palavra? De repente está abandonando a fé? Pô, que fé que é essa? O desânimo para orar. Como que está as orações? Como está seu ânimo? Você vai ter deixado para depois? Eu preciso orar agora, mas depois eu oro. Daqui a pouco eu oro. E vai empurrando para frente. Como é que chama essa palavra? Esqueci. Você fica empurrando para frente para outro dia? Poster. Então, fica empurrando para outro dia. Pô, ora, se você tiver joelho e ora, clama, Senhor, não deixa para depois não. Ânimo para orar. Ferva na oração. Clame, derrame diante de Deus. Fala o que você está passando problemas. Deus quer ouvir, Ele sabe todas as coisas. Deus Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Mas Ele quer ouvir da tua boca a sua frustração, o que você está passando. Coloca diante dEle. Faça os pedidos, adore ao Deus. Faça com o Jó. Está passando por tribulações? Adora a Deus. O Jó perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu a riqueza dos filhos, morreu tudo, os filhos. Ele se prostrou diante de Deus, adorou a Deus. Você faria isso? Na mesma situação de Jó? Pensa, você faria? Sabe o que eu faria? Eu não sei. Eu gostaria muito de fazer isso. Na pior situação da minha vida, eu adorar a Deus. É isso. E Deus vai te exaltar. Os humilhados serão exaltados. Não, mentira. O que se humilha é que será exaltado, tá? Então, Jó, ele foi humilhado, mas ele se humilhou diante de Deus na hora que ele se prostrou. Então, aquele que se humilha é que será exaltado. Amém? Desinteresse em ler a Bíblia te leva à apostasia. Como está o teu interesse de ler a Bíblia? Até quando você vai dar desculpas para não ler a Bíblia? Falta de tempo. Estou sem tempo. Agora não. Isso aqui. A Bíblia é muito difícil. Eu leio e não entendo nada. E daí que você não entende nada? Vai ler. Mesmo assim você lê a Bíblia. Vai pesquisar, lê. Mesmo assim, a hora você vai entender. A primeira vez que eu li a Bíblia, não entendi nada. Não entendi nada. Eu fui lendo, lembro. Mas eu não parei de ler. Eu li a segunda vez. Começou a clarear um pouquinho. Aí eu vou ouvindo a palavra aqui na igreja. Vou lendo. A terceira vez, quarta, quinta. Eu estou na 13ª vez já, de capa a capa. Poxa, e cada vez que eu leio, eu aprendo tanta coisa. Eu acho assim, já li bastante, né? Conheço a Bíblia, né? Que nada. Eu tenho que ler mais 200 vezes aqui para me entender. Mais um pouco. Porque é um livro perfeito. Revelações que não termina. É revelações em cima de revelações. Você pode ler 500 vezes a palavra de Deus. 500 revelações diferentes. A interpretação é uma só. Uma só interpretação. Revelações, tem milhares de revelações. Amém? E outra, falta de conhecimento e sabedoria te leva à apostasia. Eu vou resumir aqui o que é conhecimento, o que é sabedoria. O que é conhecimento? Um exemplo. Você sabe que tomate não é fruta. Conhecimento, certo? Agora, o que é sabedoria? É você saber que não coloca tomate na salada de fruta. Entendeu o que é sabedoria e o que é conhecimento? Sabedoria é diferente um do outro. Então você pede para Deus, eu quero conhecimento e sabedoria. Porque só sabedoria não vai resolver muita coisa. E só conhecimento também não vai resolver muita coisa. E o conhecimento você adquire de duas formas. Uma, pedindo para Deus. E outra, você correndo atrás. Deus não vai te dar a sabedoria da palavra de Deus se você não ler. Quero que você lê a Bíblia, você fala, Deus, me dá conhecimento da tua palavra. E você vai ler. Então você toma atitude de buscar o conhecimento e pedir a Deus. Sabedoria só pede para Deus. Porque Ele que dá a sabedoria. Não tem como você adquirir sabedoria. Você pode adquirir coisas do mundo.
mas a que vem de Deus, a sabedoria. Aí sim. E o principal, para você não abandonar a sua fé, ter discernimento de espírito. Quem é discípulo meu sabe muito bem, tanto que eu oro em cima disso. Eu peço para todo mundo, todas as orações que eu faço, eu falo para Deus, Deus dá discernimento de espírito. Por que discernimento de espírito? Para você saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque hoje tem tanta coisa, tanta informação, e de repente a pessoa não sabe se aquele é de Deus ou não é. E isso nós precisamos saber ter o discernimento de espírito. Porque às vezes está tendo contato com alguma coisa no mundo espiritual e você não sabe se aquele é de Deus ou não. E você acaba crendo que aquele é de Deus e não é, é um demônio que está tendo contato com você, está te enganando e você não sabe. E isso é muito perigoso. Então nós temos que ter discernimento de espírito e saber, Deus, isso aqui não é de Deus. E saber o que fazer. Como eu tiro essa dúvida? Geralmente vai ficar uma dúvida. E tem como tirar as dúvidas. Se é um espírito, tem a palavra que diz, faz ele confessar. Se Jesus veio em carne, é um espírito? Então confessa que Jesus veio em carne. Se é um ser humano, não é dessa forma que faz. É outras formas de saber se é de Deus ou não, pela atitude. Mas se é um espírito, você está indo. Eu vi pessoas que dizem ver anjo, né? Já aconteceu, já vi história de pessoas que viu anjo, conversou com anjo. Tu faz com o anjo confessar se Jesus veio em carne. Porque se for um demônio, porque o demônio ele transfigura em anjo de luz para enganar. E quantas pessoas não caiu na artimanha de Satanás? Que viu um anjo, apareceu um anjo maravilhoso de luzes, e foi lá e ensinou doutrinas, mudou a lei de Deus. A pessoa montou uma seita em cima do que o anjo falou. Faltou o quê? Ele perguntar para o anjo: o senhor confessa que Jesus veio em carne? Não ia confessar, porque ele veio mudar a doutrina, mudar as leis. O apóstolo Paulo falou muito bem claro, que nenhum anjo do céu vem aqui e te prega o evangelho que seja diferente daquele que eu estou te pregando, que seja amaldiçoado. Então ele deixou uma dica para todo mundo. Então faltou o quê? Conhecimento e sabedoria, e o discernimento do espírito, para saber se aquilo é de Deus ou não. Aí vem o quê? Abandona a fé, começa a mudar, aí vem para a heresia, né? A heresia e a apostasia andam juntas, infelizmente. Como não cair na heresia e na apostasia? Como? Então vamos aprender agora. Como? Né? Porque eu não venha cair nessa situação. Primeiro, é muito simples. Conhecendo a Escritura. Simples. Vai ler, estudar. É grande? É grande. Mas daí você não pode tirar meia hora por dia. Se você tirar meia hora por dia para ler a Bíblia, você lê em torno de 8 capítulos. 8. Você lê em 6 meses. Dá para você ler 2 vezes por ano. Se você tirar meia hora por dia para ler esse livro aqui. Então tira 15 minutos, então, ler 4 capítulos. Um ano você já leu ela inteirinha. Você vai ler de novo no ano. Vai estudar. É uma forma de você. A palavra diz como é que eu tenho fé. Como é que eu aumento a minha fé? A palavra diz que é ouvindo a palavra de Deus. Não é assim? Então, se eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então, é a forma de eu alimentar a minha fé em Deus, em Jesus Cristo. Para mim não cair na apostasia. Não abandonar a minha fé em Jesus Cristo. Segundo, buscar a santidade. Ser santo. Todo dia. Todo dia, a luta, todo dia. Ao acordar, abrir o olho de manhã, já está disposto a ir para a guerra. É todo dia. Não faz como Davi, não. Davi ficou um dia em casa. Não vou para a guerra hoje não. O que aconteceu com ele? Foi uma catástrofe naquele dia. Pagou caro pelo erro de Davi. Pagou muito caro. Então todo dia esteja disposto a ir para a guerra. A guerra é matar as nossas vontades e viver a vontade de Deus segundo a palavra dele. Amém? Comunhão com a igreja é uma forma de você não apostar, você não abandonar a fé. Comunhão. Você vai fazer comunhão com quem? Os amigos da fora do mundo? Os amigos que eu tinha antigamente, eu tinha os amigos, né, quando eu vim para a igreja, eu tinha meus amigos. O que eram meus amigos? É bebedeira, bagunça, festa e um monte de coisa errada. Eu vou comunhão com eles? Não. Minha comunhão é com a igreja.
como o bispo falou, né? Nós somos a média dos 5 pessoas que nós convivemos, né? Então, as 5 pessoas que você convive, você é a média deles. Se você está no meio de um povo que tem fé, crê na palavra de Deus, que está em santidade, se você é a média deles, maravilha. Você é santo. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, sem santidade você não vai ver Deus. Comunhão com a igreja. Cuidado com o que vocês assistem, com o que vocês leem. Televisão é um perigo. Não é pecado essa televisão, não, tá? Mas cuidado que vocês vão ver na televisão. Que filme vocês vão assistir? Que livro vocês estão lendo? O que vocês estão vendo? Porque de repente, né, nisso que vocês estão vendo, lendo, isso vai fazer o que? Vocês abandonar a fé. Às vezes é lento o negócio, é igual caminhar para a mornidão. Quando você vai para a mornidão, ser morno, você não foi da noite para o dia ser morno. O mornidão ele vem aos pouquinhos. Você não percebe. É igual aquele sapo, você joga o sapo na água quente, ele pula fora, né? Quando você joga na água fria e põe no fogo, a água vai esquentando, porque ele morre cozido. Ele não sai do lugar, igual nós. Quando vamos caindo para a mornidão, aos poucos não percebe. E o morno, ele não admite que ele está morno. Ele acha que estou indo para o céu, estou com Deus. Mal sabe que Deus está vomitando da boca dele, como fala em Apocalipse. Acho que é 3,16, se não me engano, fala. Não, 16 é a porta, não, 3,16. 3,16. Mas olha que interessante. Apostasia, abandono da fé. Tem vários níveis, né? Como eu falei para vocês, tem aqueles que estão dentro da igreja e tem aqueles que estão fora da igreja. Olha o que fala em Hebreus. Tomamos muito cuidado. Olha o que fala em Hebreus. Põe para nós, Hebreus 6, versículo 4. Hebreus 6, 4. Vamos ler os 6, 4, 5 e 6. Eu vou ler aqui com vocês. Está assim, ó. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pesado ou não é pesado isso aqui? Vocês entenderam o que falou ali? A palavra diz que só tem um pecado que não tem perdão, né? Que é blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Parece que tem mais um. Que está falando aqui para aqueles que tiveram a presença do Espírito Santo, conheceram a verdade, aqueles que tiveram na igreja, que tiveram cheio do Espírito Santo e abandonaram a Jesus a fé. Está falando lá que é impossível voltar de novo, porque está crucificando Jesus novamente, crucificando Jesus de novo na cruz. Pesado essa palavra. Então, às vezes nós podemos até apostar dentro da igreja, fica mais fácil voltar. Está aqui dentro, está ouvindo. De repente você recebe uma injeção, um revisor de vidas, né? Quem já fez revisor de vida há muito tempo, aí vem e faz mais uma vez. Faz revisor de vida uma vez por ano, para você ter um gás. Porque ele dá um culto, né? O nosso culto ele é homeopático, né? Todo culto, né? Toda semana, meio de semana, fim de semana, doses homeopáticas. Revisão de vida é na veia. Você recebe uma injeção de ânimo, poder de Deus. Você vê que está esfriando, vai para a revisão de vidas. Não deixe a apostasia te pegar. Não abandone a fé. Leitura da palavra de Deus, santidade, viver a palavra de Deus, para que não chegue nesse nível
de abandonar e ir para o mundo, viver o mundo. Aí você chega no mundo e fala assim: eu vou viver um pouco o mundo, depois eu volto para a igreja. Chega num nível que você não consegue voltar mais. Chega num nível lá no mundo, que você está curtindo o mundo lá, você começa já a crer em outras doutrinas, que é muito fácil. Satanás, ele te engana facinho. Ainda mais que vivendo aí na era dos fins dos tempos, na era da tecnologia, Satanás, ele engana muito fácil. Você já parou que é muito mais fácil trazer uma pessoa que não conhece Jesus para a igreja, que trazer um que abandonou, um que está desviado? Já reparou que é mais difícil trazer aquele que está desviado, que trazer o que não conhece? Muito mais difícil. Consegue trazer, lógico, mas é mais difícil. Então, igreja, arrependimento. Todos os dias viver em arrependimento. Não pequei hoje. Dá um jeito de arrepender. Eu pequei hoje, mas dentro de pecado eu pequei alguma coisa hoje. E fica lá, eu pequei, e arrepende. Porque nós temos que viver constantemente de arrependimento, que é essa palavra-chave da pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Arrependimento. Sem arrependimento não tem remissão, não tem salvação, não tem reconciliação, não tem nada. E quando nós nos arrependemos, nós iniciamos um processo de conversão, de rotas, de pensamentos, hábitos, de atitudes. Então é o início de tudo, o arrependimento, e começar uma nova rota. E todos os dias, começa essa rota todos os dias. Esteja disposto a todos os dias, mas não peca, porque existe uma consequência. Você sabe que Deus vai perdoar, Ele perdoa, você vai se arrepender, mas haja uma consequência do pecado. Então evite o pecado o máximo possível. E arrependendo, porque já nascemos, nossa essência é pecadora. Já nascemos com a essência pecadora. Então necessitamos de arrependimento todos os dias, reconciliação com Deus, mudando de direção todos os dias, direção ao alvo, que é Jesus Cristo, o reino de Deus, todos os dias, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. A coisa maravilhosa. Deus tão maravilhoso, que fala assim lá na palavra, né? Está no Velho Testamento, mas o Novo não aboliu isso. Ele fala assim: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Quer comer o melhor dessa terra? Obedeça esse livro aqui. Deus quer dar o melhor para você. Mas Ele sabe que se você comer o melhor dessa terra, de repente você fala assim: eu estou bem, né? Você começa a crescer, começa a abandonar a fé, começa a não orar, começa a não ler a palavra, começa a curtir a vida. Estou comendo melhor, estou bem, minha conta está cheia, e começa a abandonar a fé. E Deus não quer isso. Só precisa te deixar pobre, Ele vai te deixar pobre. Você vai comer pão com ovo todo dia, arroz, feijão e ovo, vai comer todo dia, porque se eu der um bifinho para você, uma coisinha melhor, você já começa a crescer e já abandona a fé. Deus sabe disso. Mas se você está disposto a obedecer, está disposto a viver a vontade de Deus, a não abandonar a fé, Deus vai dar o melhor para você. Deus vai dar o melhor para você, para nós, né? E Ele quer dar o melhor para a igreja dele. Ele quer que você cresça em todas as áreas. Ele quer te prosperar em todas as áreas. O nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Glória a Deus. Convida a igreja a estar de pé, amém? Oh, glória a Deus. Maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Nós cremos em Ti, Jesus Cristo, porque Tu pagou um alto preço por nós naquela cruz. Tu nos comprou com o Teu sangue naquela cruz. E o Seu sangue foi o suficiente para a remissão dos nossos pecados. Nós precisamos entregar para Ele as nossas vidas. Ele deu o livre-arbítrio para você entregar para Ele. E é todos os dias, entreguei hoje, esta semana que vem eu entrego de novo. Não, é todos os dias disposto a entregar a sua vida ao Senhor Jesus e viver a palavra dEle. Que basta um vacilo para nós abandonarmos a fé. Satanás está desesperado para ganhar você de volta para o mundo.
Satanás, ele tem todas as artimanhas para te pegar de volta. E quando você está no mundo, o Satanás não liga para você não, ele nem liga para você. E quando você vem para a verdade, aí o Satanás fica louco, ele começa a fazer reunião no inferno para ganhar você de volta para ele. Mas quando você entrega a vida para Jesus inteiramente, 100% ao Senhor, ele não toca mais na sua vida, ele não consegue mais tocar na sua vida. Não abandone a fé, igreja. Não abandone a presença de Deus. Não abandone a igreja. Não abandone a comunhão com os irmãos. E Deus quer você aqui. Ele quer você aqui, toda semana, vivendo a vontade dEle, buscando Ele intensamente, adorando Ele, amando Ele, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Deus é tão maravilhoso que Ele nos sustenta todos os dias. Ele nos sustenta, nos dá o que nós precisamos. E vai dar muito mais quando nós chegarmos no reino dEle. Quando nós entrarmos no reino celestial, todos aqui, né? Eu creio, aumente a sua fé, continue a presença, que todos aqui vão subir no arrebatamento da igreja. Jesus está vindo, Maranata, Senhor Jesus. Jesus está vindo buscar a tua igreja. Seja noiva do Senhor, ou seja noiva fiel. Existem duas noivas de Jesus: a noiva fiel e a noiva prostituta. A que trai o noivo, e nós somos a noiva fiel. Jamais vamos trair o nosso noivo Jesus Cristo, fiel até o fim ao nosso noivo Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus, glória a Deus.